Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Marca a Página. Hoje nós vamos falar sobre uma ficção científica que vai tentar responder aquela máxima: galho que nasce torto morre torto, ou dá para mudar? Existem segundas chances na vida? Pois é, nós vamos falar sobre vazio existencial, amor, perdão e tudo que tem a ver com a nossa vida nesta terra. E quem vai responder através dessa ficção é a escritora Luciana Menezes, em que tentou colocar todos esses questionamentos no livro Diário de um Soberbo. Bem-vinda, Luciana, no nosso Marca Página. Obrigada, é um prazer poder estar compartilhando sobre a escrita com vocês e falar desse tema que não é muito agradável, que se chama a soberba, né? Pois é. Bom, porque de onde que surgiu o primeiro tema, como nasceu esse tema na tua cabeça e por que você quis falar sobre soberba? O homem, e aqui usando o homem e a humanidade, é soberbo? Na verdade, a escrita desse título e tudo, não adianta que todo escritor ele coloca um pouco de si dentro da sua escrita, da sua observação, né, daquilo que quer compartilhar. E claro que eu estou dentro desse grupo aí, né, da fala da soberba, desse sentimento, tanto que ele foi apresentado de vários aspectos e com várias características, né, e apresentado como uma forma de personagem chamado Soberbo da Silva, onde ele, atrelado à sua família, que são exatamente as características de um soberbo, né, onde é o orgulhoso da Silva, a mãe se chama autocomiseração da Silva e o pai, o falso humilde, que são características da soberba, né? E o sobrenome dele já está dizendo que é da Silva, que é um sobrenome bem comum em nossa população, né? Para também passar essa mensagem que o sentimento da soberba ele é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Mesmo a gente não gostando muito. É verdade. Quando você coloca o soberba da Silva, o orgulho, né, a mãe, né, que é do orgulho, e o falso humilde, quais são as semelhanças e diferenças entre esses três personagens e como começa o livro, né? O que traz essa história? O Diário de um Soberbo, ele é colocado como uma ficção levada ao autoconhecimento, que as histórias que ele apresenta ali, no seu cotidiano, às vezes até um pouco engraçadas até, mas que trabalham com essas expectativas frustrantes que todo ser humano tem, mas de uma maneira bem tranquila, sem que haja uma ofensa pessoal. E muitas vezes a pessoa se encontra em suas próprias histórias quando lê as histórias do Soberbo da Silva. A questão dessa característica da família é que a soberba está atrelada, e no livro comenta-se isso, né, que ela é atrelada ao orgulho, ela é atrelada à autocomiseração, onde a pessoa se vitima de tal forma que pode até chegar à morte. E também o soberbo, ele tem a tendência a ser falso humilde. O orgulhoso não gosta de ser humilde. Mas o soberbo, ele tem essa tendência de fingir que é humilde só para poder acarretar os seus objetivos, né? Então, ele se faz de humilde para poder conseguir chegar aos seus objetivos finais, que, na verdade, é aparecer, né? Qual que é a diferença entre o orgulhoso e o soberbo? No livro, inclusive, faz esse paralelo, né? Que o orgulhoso ele não está nem aí se as pessoas vão chamá-lo de orgulhoso, ele gosta de ser chamado de orgulhoso. O soberbo ele já não gosta muito de ser chamado de soberbo, né? E o orgulhoso ele faz realmente as coisas para manter o seu poderio,
o seu domínio sobre as pessoas e sobre as situações. O soberbo, ele gosta de disfarçar, como eu já disse, né, de um falso humilde, ele gosta de disfarçar, não parecer que ele está manipulando ninguém para que alcance seus objetivos, que é aparecer. Então, essa é a principal diferença entre o soberbo e o orgulhoso. Como que você foi construindo a história de forma a tirar as máscaras desses personagens? Olha, primeiro é a autorreflexão. Acho que nós temos que ter o autoconhecimento, por mais que seja doloroso, é importante nós passarmos pelo espelho da vida e reconhecermos quem realmente somos. O importante, essa é a mensagem do livro, que não é que você tenha que ser perfeito. Não precisa ser, como a analogia está dizendo, um galho perfeito. Você pode ser um galho torto, mas isso não significa que você também não possa produzir, mesmo torto, bons frutos. Então, esse novo olhar, essa nova perspectiva de quem nós somos, que faz toda a diferença. Por isso que nós devemos caminhar sempre de mãos dadas com o perdão e com uma gota bem generosa de amor. Quando você fala, né, enquanto você estava falando, né, que você pode ser um pau torto, mas não significa que você não possa dar bons frutos. Na verdade, você está pedindo para que o ser humano olhe para ele com um pouco de misericórdia e de compaixão. É isso? Ou não viver tanto tentando atender às expectativas dos outros? Porque às vezes a gente coloca em nós uma série de agendas, assim, vamos dizer, de coisas que nós temos que cumprir, e a gente acaba ficando insatisfeito, esse vazio existencial, porque você não consegue corresponder, muitas vezes, às expectativas que as pessoas colocam. Só que, a troco de que eu estou vivendo em cima de expectativas dos outros, né? Eu preciso pensar naquilo que eu quero ser, quem eu sou, o que eu posso fazer, e às vezes eu não sou uma pessoa tão imperfeita, vamos assim dizer, eu tenho imperfeições, mas é possível, eu tenho humanidades, e é possível viver bem com elas. Você quis trazer esse olhar mais de compaixão, tipo, cobre menos de você, olhe com mais misericórdia para o outro, é isso? Um pouco sim, e um pouco também de se aceitar, porque nem sempre vai dar certo. O sentimento da soberba, ele exige da própria pessoa uma perfeição. Então, tanto o livro fala muito sobre isso, né? Que a gente não gosta muito de comparação, de ser comparado, e se for comparado, a gente prefere ser comparado com alguém menor do que aparentemente é considerado uma pessoa com menos características positivas, ou que não faça aquilo que você faz melhor que você. Então, você começa a procurar nas outras pessoas os defeitos e não perceber que você também tem defeitos e que o momento vai dar tudo errado e você vai ter que reconhecer que errou, reconhecer que não dá para consertar e que vai ter que recomeçar. Então, isso é muito difícil, é fácil para a gente falar, mas é muito difícil para a gente reconhecer. E recomeçar não quer dizer que você é derrotado. Então, na nossa sociedade, nós vivemos essa dificuldade, que a gente sempre, quando fala de recomeço, a gente sempre tem uma conotação que você é derrotado porque está recomeçando. Então, a minha própria experiência de vida fala isso, né? Eu estou recomeçando uma nova página da minha vida. E isso não quer dizer que o que eu fiz antes foi ruim, foi muito prazeroso o que eu fiz antes, né? Agora, dentro desse diário de um soberbo, né, quais são as histórias que você separaria de um dia, sei lá, de uma coisa que deu certo, de uma coisa que deu errado e de uma história engraçada, né? Dá para você contar 3 coisinhas para gente, rapidinho? Eu acho que uma história triste é a mãe da autocomiseração, a mãe do soberbo, desculpa. A mãe do soberbo da Silva, ela se mergulha na autocomiseração
E isso é uma história pessoal minha, né? Eu coloco isso, que a autocomiseração tomou conta dela de tal forma que ela mergulhou no seu abismo e resolveu dar lugar à morte. E aí a gente comenta, né, que a morte é um lugar onde todo mundo tem que passar e não é um lugar tão horrível, entre aspas, assim. Então, é um momento para ser vivido. Eu acho que engraçado são as histórias, por exemplo, dos bichinhos de estimação, e quando o Soberbo da Silva coloca a posição da opinião, né? Como você reage à opinião alheia? Então, ele conta uma história, uma cena, né? Onde ele faz de tudo e imagina de tudo por causa da opinião da chefe dele. Então, isso aí foi muito interessante. E eu acho que, assim, é o meu primeiro trabalho dentro dessa linha, né? É um livro de autoajuda? Eu posso classificar desse jeito? Ele está dentro dessa categoria de autoajuda. O que é legal do Diário de um Soberbo é que ele não te apresenta nenhuma solução pronta. Ele faz com que você se relacione com as situações dele e leve as reflexões das suas próprias situações. Porque tem muitas situações que ele passa que são situações do cotidiano que cada um de nós pode passar ou já passou. Então, é ao lado daquele que está fazendo a terapia, né? Então, ele mostra a visão daquele que está realizando uma terapia e não um terapeuta lhe dando uma solução pronta para que você possa organizar a sua vida. Então, a vida continua e, no final, não tem final. O final é só quando o final chega mesmo da vida, né? Podemos dizer que o Diário de um Soberbo é um mergulho no próprio ser humano, né, nas nossas questões mais intrínsecas da humanidade. Seria isso? Com certeza. Com certeza. Tá certo. Bom, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar para esse livro, sobre o livro, desculpe? Eu acho que o livro ele tem essa chamada ao autoconhecimento, né? Eu até classifico ele como autoconhecimento e não tanto quanto autoajuda, apesar de estar dentro, né? Mas de levar você realmente às suas próprias reflexões. Claro que eu acho que sempre temos que crescer, melhorar, desenvolver. Acho que o próximo livro aí, talvez o tema seja também ligado ao autoconhecimento, uma ficção também de autoconhecimento, que eu gosto de escrever nessa linha, né, de ficção. Essa mensagem do nosso desenvolvimento, do nosso amor próprio, né, que não é egoísmo, né? O egoísmo é diferente de amor próprio, e desenvolver um pouco mais, cada dia mais, um pouco essa escrita aí, que é um mundo lindo de viver, né? Tá, aproveitando, amor próprio é quando eu gosto de mim, eu me valorizo e não deixo ninguém abusar de mim, seja psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. E o egoísmo é quando eu sou egoísta no sentido de deixar, fazer com que o outro seja meu escravo, pensar só em mim. É isso ou estou errada? É isso, exatamente. É isso, né? Então tá certo. Olha, eu quero agradecer a Luciana Menezes. Bom, primeiro, não, calma, não vou terminar ainda não. Onde comprar o livro, né? É isso importante. Ah, sim, poxa. Puxa Olha, vida. não é difícil adquirir o Diário do Soberbo. Você pode entrar pelo site da editora Autografia, né? www.editora Autografia. Você pode entrar na Amazon, tem a versão digital na Amazon e a versão física. Você pode adquirir pela Amazon, que é o mais conhecido, né? Está na Submarino também. E você pode entrar no meu site, né? www.lucianamenezes.com.br. Lá tem o meu blog, onde eu semanalmente, inclusive amanhã, eu publico textos de apenas 2 minutos de reflexão, de autoconhecimento, tudo baseado nessa linha de autoconhecimento e pensamento e reflexão. Tá certo. Quero agradecer você por ter arrumado um tempinho na sua agenda para poder nos atender, e sucesso aí na tua obra, e que venham outras obras. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, e a gente se vê lá na Flip, né? Se Deus quiser. Então tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.